meios para alcançar a democracia direta com base em alguns pontos, como, por exemplo, a proibição do financiamento privado e a instauração do financiamento público para as campanhas eleitorais, extinção do sistema do voto dado a candidato individualmente nos casos de vereadores e deputados, entre outros, a regulação do artigo 14 em favor da democracia direta, maior participação de populações subrepresentadas nas instâncias políticas e partidárias, entre outros temas. Para isto, essas entidades estão realizando uma campanha de coleta de assinaturas para pressionar o Congresso Nacional a fazer a reforma política. E estão sendo implantados comitês em diversos municípios do Brasil. E em Volta Redonda foi implantado, no mês passado, o Comitê Municipal pela Reforma Política. E nós vamos conversar agora com uma das integrantes deste comitê, que é a Renata Orlandi. Renata, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Sintonia Total. Bom dia, Jefferson. Bom dia, obrigada a você. Renata, como está sendo desenvolvido o trabalho do comitê em Volta Redonda? Então, Jefferson, em setembro de 2013, houve uma plenária nacional dos movimentos sociais em Brasília, que aprovou a realização de um plebiscito popular pela Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Isso aconteceu devido às manifestações que ocorreram no ano passado, e a gente viu que muitos jovens na rua, a maioria jovens, pedindo melhoria na educação, melhoria na saúde, mas não havia uma unicidade, não havia um consenso nisso tudo. Esses movimentos se juntaram e, percebendo que o que mais se repetia nas ruas era: com esse Congresso não dá, ou seja, a gente precisa de mudanças, né, no sistema eleitoral, no sistema político. Então, a partir disso, esses movimentos se juntaram e aí fecharam, então, aprovaram essa realização. A partir dali, nasceu o Comitê Nacional, que fica baseado em São Paulo, e esse comitê está articulando, está soltando o máximo possível de comitês nos bairros de São Paulo e com isso, o pessoal que estava lá em Brasília, também não era só de São Paulo, o pessoal voltou para os seus estados, para as suas cidades. Nisso a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, o comitê estadual, e chegou até Volta Redonda. Então a gente, no dia 15 de abril, a gente fez uma plenária de lançamento do Comitê Volta Redonda, e agora estamos aí chamando o povo de Volta Redonda para participar com a gente dessa campanha. É uma campanha de frente única, então assim, a gente pode discordar de vários outros pontos. O principal, o eixo, é que a gente tem que ter pessoas junto com a gente que queiram sim mudar esse sistema político, porque com o Congresso que tem, não dá. E a gente não pode deixar que o Congresso faça mudança, porque eles não vão fazer a mudança. A gente não muda uma regra do jogo que a gente está ganhando, não é verdade, Jefferson? Com certeza. Então é complicado. Então, por isso, o plebiscito popular, né? Plebiscito popular seria o quê? A gente vai lançar uma simples pergunta, isso já foi decidido lá na primeira plenária, uma simples pergunta. Você é a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? A gente vai votar sim. A gente vai votar sim nessa pergunta. Mas para isso, a gente precisa, para a gente ter um plebiscito que consiga realmente movimentar e construir uma Constituinte, porque a gente sabe, um plebiscito popular não é previsto na lei. Só quem poderia chamar um plebiscito válido na lei seria os próprios parlamentares. A gente não pode chamar um plebiscito válido na lei. Porém, a gente tem aí o exemplo do plebiscito da ALCA, né? A ALCA, poxa, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, o pessoal, eles queriam trazer a ALCA, queriam abrir a área de livre comércio nas Américas e colocar isso no Brasil. O povo foi para as ruas, tivemos mais de 10 milhões, 100 milhões de votos, 10 milhões de votos, e você, então, engaveta a ALCA. Ninguém nunca veio falar, não, então a gente não vai fazer a ALCA, mas a ALCA foi engavetada. É claro, o povo não quer, né? Então, o plebiscito popular, ele tem esse peso. Só que para ele ter um peso, a gente precisa da maior número. Estou na plenária de lançamento, dia 15 de abril, 30 mil votos em Volta Redonda. Para isso, a gente precisa abrir o maior número de comitês possível. Maior possível. E é uma campanha popular.
Ou seja, cada comitê tem vida própria, sabe? Pode se organizar, desde que a resposta seja sim, pode se organizar da forma como achar melhor dentro do seu bairro, dentro da sua igreja. Para isso é só entrar em contato com a gente, e aí a gente vai lá e abre um debate com os moradores, com o pessoal do seu trabalho, na escola, na igreja, enfim, aonde você achar melhor, aonde você tiver a possibilidade de aglutinar mais pessoas. Agora, Renata, você falou da questão do plebiscito. Ele vai acontecer em setembro, né? Isso, em setembro. O plebiscito vai acontecer do dia 1º de setembro ao dia 7, considerado Semana da Pátria, né? E aí, no caso, cada comitê vai abrir uma urna ali. Então, por isso também, quanto mais comitês, mais urna a gente vai ter do dia 1º ao dia 7. As pessoas não vão precisar se deslocar tanto, né? Quanto mais urnas, menos o povo precisa se deslocar, também facilitando também o povo ao acesso a esse voto. E você falou... Para não acontecer como você disse, estava ouvindo vocês antes, para não acontecer como você disse no caso do plebiscito contra o desarmamento, né? Uhum. Agora, Renata, você falou também da questão da forma como o Congresso está instalado hoje. Não tem como fazer uma reforma política. O que esse debate levanta é a formação de um colégio eleitoral, uma Câmara e um Senado específico, parlamentares específicos para discutirem a questão da reforma política, né? São parlamentares que seriam eleitos especificamente só para debater a reforma política e depois de aprovada eles deixariam de ser políticos, é isto? Então, Jefferson, no caso dessa campanha nossa, como a gente está dizendo, constituinte exclusiva e soberana. Nesse caso, como é que funciona? Essa constituinte, no caso, não seria como a de 88, onde os próprios parlamentares foram eleitos e de dia eles eram parlamentares e à noite eles faziam a constituinte. Ou seja, termina que vai continuar sendo as mesmas regras, eles vão mudar uma coisa aqui, outra ali, que na verdade sempre nunca muda, nunca chega ao povo, né? Então a ideia desse plebiscito é a gente realmente dar voz ao povo, que foi o que o povo pediu nas ruas, né? Os movimentos sempre estiveram organizados, os partidos, a gente precisa deixar claro, né? Os problemas não são os partidos, são a forma como esses partidos estão dialogando com o povo. O que esses partidos estão trazendo realmente para o povo? O que a gente consegue tirar desses partidos? Então, no caso, essa constituinte, a gente pede que ela seja exclusiva e soberana. Ou seja, é uma constituinte eleita também pelo povo, na hora então que o Congresso ou a presidente chama essa constituinte, o próprio povo vai eleger os participantes da constituinte e assim, ou seja, pessoas do movimento sindical, dos movimentos sociais, organizações, entidades, e assim que essa constituinte for eleita, ela vai, então, ouvindo o próprio povo, fazer as mudanças necessárias, e depois que a constituinte acaba, cada um volta para o seu trabalho, volta para sua casa, volta a ser quem é. Ou seja, ninguém tem rabo preso ali com ninguém. Ninguém tem nenhum mandato que precise defender. Porque o nosso problema hoje é esse. Se você deixar na mão do Congresso, eles não vão fazer. Eles não vão fazer porque eles têm rabo preso. Além de eles terem os cargos deles, eles têm rabo preso. A gente vê isso no caso do financiamento empresarial, né? Que é uma das coisas que no meu ponto de vista, tem que acabar. Que é o financiamento empresarial, no caso, em 2008, 86% dos recursos totais das campanhas foram de empresas. Em 2010, 91%, e 2012, 95%. Ou seja, não é para o povo que eles estão legislando, eles estão legislando para as empresas, né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter, dar mais voz ao povo, né? Por exemplo, são 594 deputados e senadores, 513 deputados, 81 senadores, né? 273 são da bancada empresarial, 160 da bancada ruralista, apenas 91 se dizem sindicalistas.
Ou seja, nesses 91 que se dizem, muitos de verdade, acho que já nem estão mais no movimento sindical há muito tempo. Ou seja, o trabalhador, o estudante, a mulher, o negro, o índio, não estão representados no parlamento, né? A gente está sendo subrepresentado e a gente está vendo aí o resultado nisso tudo. Ou seja, os deputados, senadores, representam o grupo que o elegeu, né? No caso, tem a empresa que elegeu o grupo e eles vão representar aquela empresa. E no caso... Foi feita uma pesquisa até, Jefferson, por uma empresa dos Estados Unidos, dizendo que a cada R$1 que o empresário paga para a campanha, ele tem retorno de R$8 em contratos públicos. Ou seja, um retorno de 800%, que empresário não quer? Uhum. São 10h41. Nós estamos conversando aqui no Sintonia Total com a representante do Comitê Municipal pela Reforma Política, Renata Orlandi. Ô Renata, o objetivo é alcançar 1,5 milhão de assinaturas? Isso. A gente tem um objetivo grande, mas no caso esse objetivo é nacional, né? Uhum. Esse objetivo nacional, o objetivo que a gente colocou na plenária para a Volta Redonda, plenária de lançamento, foi de 30 mil votos. Foi 30 mil votos, a gente acha que é muito possível, muito possível. A gente está aí, a gente teve na plenária de lançamento estudantes da UF, estudantes do IFRJ, a gente teve o pessoal do Fé e Política, pessoal da Pastoral Operária, né, pessoal da Cultura. Então, assim, a gente já atingiu uma boa representatividade aqui de Volta Redonda e estamos aí esperando o pessoal entrar em contato para a gente criar, então, os comitês. O mais importante dessa campanha é a gente fazer ela popular mesmo, sabe? É chegar ao povo, explicar para as pessoas e fazer esse debate, que é, na verdade, um debate muito difícil de ser feito, até por quem já está na militância política. Muitas vezes a gente que está na militância política fica um pouco confuso com todos esses pontos que são colocados do que poderia ser reformado, né? E tem também uma grande dúvida, o que vai ser a reforma depois? O depois, cada movimento, cada partido, cada organização, cada entidade e cada pessoa já pode ir discutindo o que vai ser, o que a gente quer de reforma política. Mas o principal da campanha, o que une todos nós, não são os pontos específicos que a gente vai mudar lá na frente. São sim a gente conseguir a Constituinte, exclusiva e soberana. E o que é, como você colocou aí, 30 mil votos, não é nada assim anormal, né? Porque daria em torno aí para Volta Redonda, algo em torno aí de 15% do eleitorado de Volta Redonda, né? Se colocarmos aí 200 mil eleitores. Então, não é nada absurdo, poderia até conseguir até mais, já que acreditamos que a maioria da população, dos eleitores brasileiros, está insatisfeito com a situação eleitoral do país, um sistema político brasileiro. Exatamente, Jefferson. São 10 e até peço pessoal para entrar em contato, a gente tem o e-mail, né, plebiscitoconstituintevr@hotmail.com, e tem também a página no Facebook, Plebiscito pela Constituinte Volta Redonda. E lá é só entrar em contato e a gente marca um debate com o pessoal, como eu disse, do bairro, na escola, em casa mesmo com a família, no trabalho, seja aonde a pessoa trabalhe, a gente reúne um grupo e vai fazer um debate para construir esses comitês de base mesmo, para a gente conseguir alcançar a maior parte possível da população. Eu só pediria, Renato, que você repetisse então as formas de contato com o comitê. Claro, plebiscitoconstituintevr@hotmail.com, ou então no Facebook, facebook.com/plebiscito popular por uma Constituinte VR. Plebiscito... Por uma Constituinte exclusiva Volta Redonda. Plebiscito popular por uma Constituinte. Desculpa, facebook.com/plebiscito constituinte VR. Ah, tá. Plebiscito Constituinte VR. No Facebook. Isso. Aí são as duas formas que as pessoas têm para entrar em contato com o comitê, né? Isso, para entrar em contato com o comitê
Volta Redonda. Lá no próprio Facebook tem o site também do Comitê Nacional, o site nacional. Lá no site nacional, que é plebiscitoconstituinte.org.br, tem vários materiais sobre a campanha, materiais, no caso, nacionais. Tem a cartilha nacional lá, que é muito bem didática, muito bem explicada, muito bem feita. E qualquer um pode comprar lá direto do site. Mas se quiser entrar em contato com o Comitê Volta Redonda, a gente também tem cartilhas para repassar e para o pessoal estar aí, então, bem informado sobre essa campanha. O comitê em Volta Redonda hoje conta com o trabalho de quantas pessoas, Renata? Então, a gente teve na plenária de lançamento 25 pessoas, né, representando os seus movimentos. Como eu disse, Pastoral Operária, Fé e Política, alguns estudantes do FRJ, estudantes da UF, trabalhadores da UF. E a gente pegou uma semana complicada, a gente pegou a Semana Santa, então o pessoal da igreja, do Fé e Política, estavam nas festas, organizando as missas, então a gente teve um esvaziamento. Mas mesmo assim, foi um número muito satisfatório, porque a gente tem tido aí reuniões em outros lugares do país com menos pessoas, né? Então, assim, não é o número ali que vai importar. Eu acho que, assim, é a representatividade de cada um que estava lá e o quanto aquelas pessoas vão atingir, né? Então, o pessoal do Fé e Política já se propôs, junto com o pessoal da Pastoral, a organizar um comitê na Cúria, por exemplo, né? O pessoal do FRJ já falou de montar um comitê lá, o pessoal da UF está se organizando para montar um comitê lá. Então, assim, acho que isso é o mais importante. A gente conseguir atingir o maior número possível de lugares que tenham bastante gente e, assim, mesmo que tenham poucas pessoas, eu acho que é importante a gente chegar a cada cantinho de Volta Redonda, a cada cantinho e explicar o que é, e é uma campanha que une o Brasil, né? Então, você está no Facebook, está com seus amigos de outro estado, seus amigos de outra cidade, vamos espalhar essa campanha, porque em cada lugar tem um comitê e a gente conseguia maior número de votos, não só o maior número de votos para conseguir a Constituinte, mas acho que vai ser uma conscientização, acho que um grande resultado importante que a gente vai ter dessa campanha é a questão mesmo do povo, sabe? O que é de fato um parlamento, o que é o Congresso, como funciona, o que é um plebiscito, o que é a Constituinte, quais são os pontos que a gente precisa reformar para que o povo esteja realmente tendo voz no Congresso. Porque a gente tem um Congresso que, na verdade, não nos representa, e é por isso que a gente tem tido tantos problemas. Na verdade, o problema, como eu disse, não são os movimentos sociais, não são os sindicatos, não são os partidos. É a forma de eleger essas pessoas, né? Sendo um dos exemplos que eu dou, por exemplo, que para mim seria algo muito importante na reforma política, o voto em lista, por exemplo. Você deixa de votar na pessoa, você passa cada partido vai criar uma lista de candidatos que vai ser disponibilizada essa lista. Então você vota naquela lista, e daquela lista, naquela ordem que o próprio partido escolheu, aquelas pessoas vão, quanto mais votos tiver, mais pessoas o partido elege. Ou seja, você deixa de personalizar a política, não é mais na pessoa que você vota no partido, ou seja, no conteúdo daquele partido, e não fica aquela troca, aquele jogo de partidos, ou você ajuda muito a criar partidos de aluguel, né? Cada hora aquele político está em um partido diferente, ou seja, a ideologia muda, não existe de fato uma defesa. O que aquele político defende? E se ele está naquele partido, naquela lista daquele partido, fica muito mais fácil, porque aí você vai passar a escolher as pautas daquele candidato e não mais a pessoa, o quanto de dinheiro ele tem na campanha, e aí você fica vendo partidos de aluguéis que disputam, que vendem horário, por exemplo, no horário político, né? E isso é anunciado, isso não é por debaixo dos panos, isso é anunciado. Tal partido está vendendo horário para o outro partido. Ou seja, é um balcão de negócios, na verdade, né? Porque o sistema permite isso. Então é isso que a gente precisa mudar. O sistema eleitoral, o sistema político, para que esse balcão de negócios não aconteça mais e o povo, a mulher, o índio, o negro, o trabalhador, realmente tenham representatividade dentro do Congresso. Tenham voz dentro do Congresso.
E isso que você falou aí não precisa ir muito longe. Se pegar Resende, por exemplo, que tem um canal de televisão, chega na época da eleição, os partidos pequenos negociam, fazer alianças e em troca, ao tempo da TV, eles ganham uma secretaria dentro do governo, caso seja eleito o candidato que eles apoiaram. Então, isso que muda nessa lógica que você está colocando. Exato. Termina que no sistema político que a gente tem, não só eleitoral, mas o próprio sistema organizacional, por exemplo, o Senado. O Senado, ele sempre existiu no Brasil, mas na época da ditadura, ele ganhou mais poderes. O Senado, por exemplo, ele está ali, a Câmara vota. Então, se o projeto já não sai tão bacana da Câmara, ele pode piorar ainda mais no Senado. Ou então, se a Câmara aprova um projeto bacana, o Senado pode barrar. O Senado tem o poder até de barrar muitas das decisões do presidente, né? Ou seja, está errado. Isso, assim, tá errado. Então, assim, termina que esse tipo de funcionamento político, ele pede a corrupção, ele pede a negociação. Termina que a corrupção e a negociação são a graxa desse sistema, a graxa dessa engrenagem. Essa engrenagem não funciona se ela não tiver. Por exemplo, você elege da forma como a gente... tem as eleições e tem o sistema político, você elege o presidente, mas não necessariamente a bancada aliada vai ser a maior. Ou seja, você elegeu uma pessoa que vai precisar fazer negociações para conseguir que os projetos dela sejam aprovados no Congresso. Então, assim, é muito complicado, é um sistema falho e que não dá voz ao povo, como a gente viu a questão do financiamento empresarial, sabe, 200 empresas elegeram, acho que 80% do Congresso. Então, 200 empresas elegeram 80%, que, assim, Agora, Renata, qual a próxima agenda do movimento? Como é que está a programação do movimento em Volta Redonda para as próximas semanas? Então, Jefferson, como eu tinha falado anteriormente com você, a gente teve a plenária no dia 15 e agora nós estamos esperando o retorno desse pessoal que esteve na plenária com as datas de quando eles querem fazer o debate, de quando eles podem, né? Eles estão ajustando a agenda, como eu disse, o pessoal lá do FEI Política, a Pastoral Operária, estão ajustando lá as agendas deles para a gente poder fazer uma reunião na Cúria. Tem o pessoal da UF que também está se organizando para a gente fazer uma reunião lá. Então, assim, a gente não tem datas ainda fechadas dessas reuniões. Mas, como eu disse, pode entrar em contato no Facebook, pode entrar em contato no e-mail, e ali a gente vai estar sempre atualizando a agenda, sempre repassando isso. E quem quiser também chamar uma reunião, repito, porque isso é muito importante, uma reunião no seu bairro, na sua escola, com a sua família, é só entrar em contato com a gente que a gente vai lá até você e fazer esse debate. Ok, Renata, a gente gostaria de agradecer aqui a sua participação e dizer que voltaremos a fazer outros contatos com vocês do comitê para estarmos divulgando esse comitê até setembro aí, para podermos conseguir a maior quantidade de votos possível. Exatamente, do dia 1º ao dia 7 de setembro, na Semana da Pátria, estaremos aí com urnas, espero que na maior parte possível de Volta Redonda, para a gente conseguir esse voto sim, que a pergunta será: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? E a gente tem que votar sim aí para colocar peso nessa campanha e conseguir mudar esse sistema político e dar representatividade para o povo e dar voz ao povo. Se é a gente que elege, é a gente que tem que ter voz lá dentro. Ok, muito obrigado, um bom dia para você e até o próximo contato. Obrigada a você, Jefferson, bom dia. Bom dia. Conversamos com a representante, uma das representantes do Comitê Municipal de Volta Redonda, né, pela reforma política, Renata Orlandi, falando sobre o plebiscito constituinte, que está marcado para acontecer na primeira semana de setembro, em que busca aí a formação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política que o Brasil precisa, que já passou da hora. E se você quiser outras informações, é só entrar no site ou sítio, falando em português, sítio, plebiscitoconstituinte.org.br e também, no caso de Volta Redonda, buscar informações sobre o comitê em Volta Redonda,
facebook.com/plebiscito constituinte VR, facebook.com/plebiscito constituinte VR.